Você já parou para pensar em como sua voz soa para as outras pessoas? Seus amigos e parentes provavelmente conseguem identificá-lo só pelo som da sua fala. E, por incrível que pareça, ela revela muitas coisas sobre nós. 1. Sua voz indica o quão social você é. Ou seja, as pessoas podem dizer se você é extrovertido ou introvertido. Os extrovertidos costumam falar mais alto, rápido e com empolgação. Já quem é introvertido prefere falar baixo e devagar. Então, se você é o barulhento de qualquer festa, pode apostar que todos os olhares estarão em sua direção. Os introvertidos, por sua vez, provavelmente nem estarão na festa. 2. Sua credibilidade. Uma só palavra pode fazer a diferença quando alguém está decidindo confiar ou não em você. Em um estudo, participantes ouviram diversas gravações apenas da palavra olá. Para as mulheres, os homens que falaram olá, com um tom mais grave no final, pareciam ser mais confiáveis. Os homens, por sua vez, confiaram mais nas pessoas que usaram um tom mais agudo no final da palavra. Tudo depende do tom. Você já mediu o grau de credibilidade de alguém pelo tom da voz da pessoa? Funcionou? 3. Sua voz diz alguma coisa sobre sua altura. Isso pode parecer um pouco bizarro, mas se as pessoas fecharem os olhos e ouvirem você falar, elas provavelmente poderão dizer se você é alto ou baixo. Quem é mais alto costuma ter uma voz mais profunda, enquanto os mais baixos têm voz mais aguda. Isso se aplica tanto a homens quanto a mulheres. Pense nos seus atores e atrizes preferidos e compare as vozes deles para tirar a prova. 4. O quão profissional você é. Ok, vamos falar sobre a entonação das frases. Aposto que você já ouviu alguém fazer uma afirmação como se estivesse perguntando. Isso é muito comum. Quem fala dá uma entonação ascendente no fim de uma frase e às vezes até usa o né? Ou seja, o ponto final se transforma em interrogação. Quem usa esse tipo de entonação soa inseguro e menos educado e, consequentemente, menos profissional. É bom lembrar disso na sua próxima entrevista de emprego, para ter alguma vantagem sobre os demais candidatos. 5. A fertilidade de uma mulher. Se uma mulher estiver no dia mais fértil de seu ciclo reprodutivo, a voz dela naturalmente ficará mais aguda. Isso acontece por motivos evolucionários, já que nossos ancestrais poderiam usar isso para avaliar se uma mulher estava pronta para conceber filhos. Da mesma forma, estudos mostraram que a voz delas fica mais aguda quando conversam com alguém por quem se sentem atraídas. Pois é, amigão, fique atento. 6. A força da parte superior do corpo de um homem. Um estudo propôs que os participantes ouvissem vozes masculinas de países diferentes falando seus próprios idiomas. A força dos homens que fizeram as gravações foi testada. Aqueles com vozes mais profundas ganharam mais pontos no quesito de força corporal, principalmente na parte superior do corpo. Tá, e outra coisa para prestar atenção quando for procurar um namorado, hein, meninas? Mais uma vez, pense na evolução. Na época dos primatas, as mulheres se aglomeravam em volta dos homens com vozes mais graves. Elas sabiam que, como eles costumavam ser os mais fortes, poderiam protegê-las, defender a caverna e provavelmente eram atletas e caçadores competentes. O bom senso de humor provavelmente veio depois. 7. Sua voz pode indicar seu estado de saúde. Se você tiver notado um monte de mudanças na fala de uma pessoa, seja no ritmo, no tom e na afinação, ou se a voz dela está mais baixa, ela pode ter doença de Parkinson. Essas alterações podem acontecer por causa dos tremores que o paciente sofre. 8. Sua bondade e empatia. Como é a voz da sua mãe? E da sua avó? Espero que seja calorosa, suave e bondosa. Ouvir um adulto falar devagar e calmamente, com um tom mais caloroso, tem efeito calmante em crianças e até nos animais de estimação. Os adultos perceberam isso também. Se a voz de alguém soar fria, rígida e abrupta, podemos deduzir que isso indica que a pessoa não consegue entender os sentimentos dos outros. Não é imaginação sua. 9. Se você é um líder ou não. Quando se sente confiante e sabe o que está fazendo, você tende a elevar o tom da voz quando está negociando ou debatendo com alguém. Você também pode prestar atenção na frequência e em que momentos sobe o tom e quando fala empolgadamente. Tudo isso faz parecer um líder e as pessoas provavelmente vão segui-lo.
O simples ato de elevar a voz e falar com as pessoas de forma ríspida e fria dá a entender que você está tentando disfarçar sua falta de conhecimento ou de experiência, fazendo com que os outros não confiem em você como líder. 10. Nível de estresse. Quando estamos estressados, nossas cordas vocais costumam ficar comprimidas. Isso faz a voz ficar quebrada e irregular. Você pode até tropeçar sobre as palavras. De modo geral, vai parecer que sua fala é muito desorganizada, dando a entender que você está estressado ou ansioso. 11. Nível de confiança. Uma pessoa confiante fala com um tom suave e constante. Mantém o volume em um nível confortável e estável, e as palavras saem de forma regular. Sabe as cordas vocais comprimidas dos estressados de que eu falei há pouco? Então, elas serão afrouxadas em quem é confiante. Isso permite um fluxo de ar estável, então a pessoa vai parecer firme e à vontade. Os outros vão considerá-la forte e confiante. 12. O estereótipo da atratividade vocal. Um estudo descobriu que existe uma correlação entre quão atraente e agradável a sua voz é e o quanto você é desejável fisicamente. Nossa, eu vejo isso o tempo todo. Agora, tenha em mente que estes são estereótipos, ou seja, não se aplicam a todo mundo. Então não considere isso uma verdade absoluta. No estudo, homens cuja voz era mais atraente geralmente tinham ombros mais largos e quadris mais estreitos. As mulheres que soavam mais atraentes geralmente tinham cintura fina e quadris mais largos. O que você acha? Já teve alguma experiência que confirma isso? 13. Sua habilidade em controlar as próprias emoções. Falar devagar, de forma constante e calorosa, passa a impressão de que tudo está sob controle e que você está à vontade. Este é um bom sinal de que você está perfeitamente apto a controlar suas emoções. Se falar muito rápido e se o tom da sua voz for muito alto, pode soar histérico, irritado e ansioso. As pessoas vão pensar que você não consegue controlar suas emoções e que é desleixado e pouco profissional. 14. A voz anasalada. Uma fala anasalada faz a pessoa parecer exigente, calculista e fria. Quem tem uma voz assim geralmente não é levado a sério. Além do fato de que esse tom é irritante para a maioria das pessoas. Mas o que fazer se você se encaixa nessa categoria? Tente abrir mais a boca quando estiver falando, para que a sua voz saia mais diretamente pela laringe do que pelo nariz. 15. Seu nível de sucesso. Cada um tem uma voz diferente, mas as vozes de quem é bem-sucedido costumam ter algumas coisas em comum. Reflita um pouco sobre o que falamos sobre soar confiante. A fala de quem é bem-sucedido costuma ter um tom mais baixo e caloroso. As palavras saem de forma regular e as cordas vocais não ficam comprimidas. A pessoa fala em uma altura suficiente para ser ouvida, mas não tão alto a ponto de ser desagradável. Ela conhece a própria voz e sabe como esta soa para os outros. 16. O quão criativo você é. Quem é criativo pode não falar muito, pois fica sonhando acordado, observando as pessoas ou refletindo sobre alguma coisa. Mas quando abre a boca, pode apostar, não será entediante ouvi-lo. Ele terá um vocabulário vasto e vai falar de um jeito empolgado. Terá altos e baixos emocionais e o tom da voz vai fazer jus a isso. Além disso, pessoas assim não costumam usar técnicas para enganar os outros, como elevar ou abaixar o tom, como o que os mentirosos costumam usar. Nem brincam com o volume da voz. 17. Quando alguém está mentindo. No meio de uma mentira, a voz da pessoa pode ficar trêmula e mudar de altura ou tom. Quem está mentindo costuma falar em um tom mais alto que o que usa todos os dias. Um mentiroso também pode começar a gaguejar e a voz pode soar travada e nervosa. Lembra das cordas vocais comprimidas? A fala não sairá de forma suave e ele pode até elevar o tom para fazer a outra pessoa parar de pensar na sua pergunta. Vale fazer alguns experimentos para comparar, mas a voz de alguém pode ser uma boa dica para saber se ele está dizendo a verdade. E isso é tudo que eu tenho a dizer. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Aqui estão outros vídeos que aposto que você vai gostar. É só clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.